tarde. Nós estamos aqui hoje para mais uma live do nosso culto de celebração, e hoje é um dia muito especial porque é a nossa Santa Ceia com o Senhor, amém? Então reúna já a sua família, reúna as pessoas que estão aí próximas de você e fique ligado em tudo que Deus vai estar fazendo hoje e falando ao teu coração nessa tarde tão maravilhosa, amém? Olá, queridos, eu quero convidar você para o nosso culto de celebração online. Convide aí a sua família, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, nós vamos estar compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler apenas um versículo porque eu creio que Deus vai falar muito profundamente com a sua vida nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, querido? Curve sua cabeça por um instante, vamos orar e vamos pedir o direcionamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor agora essa palavra que foi lida, essa palavra, meu Deus, que o Senhor tem direcionado para nossas vidas. Creio eu que essa palavra é uma palavra de direção para nossas vidas, é uma palavra que vai nos direcionar, e eu creio que vai abençoar a vida de quem está ouvindo nesse momento, por esse canal no YouTube ou no Face. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, a palavra de Deus aqui, ela nos está dando uma direção. A palavra de Deus aqui, ela nos convida, sabe, querido? Eu estava lendo aqui em Apocalipse e de repente Deus tem falado muito profundamente com a igreja dele, com a igreja do Senhor Jesus nesses dias. E a Bíblia começa falando que Apocalipse é um livro de revelação que Jesus trouxe, né? Jesus trouxe essa revelação, a revelação de Jesus que foi compartilhada aqui com o apóstolo João para que ele escrevesse. Então, querido, quando nós lemos essa palavra, é Jesus falando com você. Jesus está falando com você agora, nesse momento, amém, querido? E ele faz um convite. Olha só o convite que ele faz: quem tem ouvidos, ouça. Sabe, querido, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que Jesus, ele está convidando todas as pessoas. Ele está me convidando, ele está convidando você para ouvir o que ele tem para falar nesses últimos dias, o que ele tem para dizer para a sua vida, qual é a direção dele para a sua vida nessa tarde, nessa noite, o que o Senhor está falando hoje, né? Ele faz esse convite para você. Quem tem ouvidos, ouça. Olhe para a pessoa que está ao seu lado assistindo nesse momento e diga para ela assim: você tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então, querido, o que o Espírito Santo está dizendo hoje às igrejas? O que o Espírito Santo quer nos falar hoje? O texto fala: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Querido, ao vencedor, eu sempre, quando eu leio essa palavra, querido, eu direciono isso para você, sabe, querido? Você é essa pessoa que Jesus está falando aqui. Ao vencedor, é aquele que vencer, é aquele que vai vencer essa batalha espiritual, é aquele que vai vencer todas as batalhas espirituais, e é aquele que vai chegar no final e vai ter a vitória. Pai, eu creio que o nosso Senhor está dizendo aqui:
a você que está ouvindo, a você que está me ouvindo agora, eu quero dizer uma coisa: se você vencer, você vai comer do fruto da vida que está no paraíso de Deus. Sabe o que eu entendo com essa palavra, querido? Que o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, se você vencer, eu vou te levar de volta ao jardim. Se você vencer, aleluia, se você vencer, eu vou te levar de volta ao jardim, e lá eu vou te dar do fruto da vida, daquele fruto que foi proibido. Só que agora o Senhor está dizendo: se você vencer, eu vou te dar o direito de você comer do fruto da vida que está no paraíso de Deus. Sabe, querido, essa é a intenção do Senhor, essa é a palavra dele, é a mensagem dele nesses últimos dias. Apocalipse quer dizer um livro de revelação, quer dizer que é uma carta escrita para mim, para você, como igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e essa carta é para mim e para você, é para sua família e para quem tiver ouvido. Para quem tiver ouvido, quem tem ouvidos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, querido, você precisa ser esse vencedor que Jesus está citando aqui na Bíblia, né? No livro de Revelação, no último livro da Bíblia, na última mensagem que Jesus deu para mim e para você. Sabe, querido, ao vencedor, eu quero chamar você desse vencedor, querido. Você é esse vencedor. Sabe, querido, a Bíblia fala muitas vezes em Apocalipse ao vencedor, e também fala muitas vezes em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça. Outro texto também, no versículo 11, ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. De modo algum sofrerá a segunda morte. Sabe, querido, essa morte, essa vida aqui na terra, ela tem um tempo determinado para mim e para você, mas a segunda morte não será uma coisa que você vai experimentar. Sabe por quê? Porque você está com Jesus, e quando você está com Jesus, você não vai sofrer a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então, ao vencedor, sabe, querido, num dicionário, o que define o vencedor é o que consegue superar as dificuldades. No dicionário fala isso. É o que consegue superar as dificuldades, é o que consegue ter êxito na vida, sabe? E a Bíblia nos chama de mais que vencedores. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, que coisas são essas? Em todas essas coisas, na tribulação, na angústia, no perigo, na fome e na espada, em qualquer coisa que aconteça na sua vida, em qualquer coisa que possa acontecer, você é mais que vencedor por aquele que te amou, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz: porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, Ele nos amou e Ele nos deu a vitória. Jesus, Ele nos amou para nos dar a vitória. Amém, querido? Jesus, Ele nos amou para nos dar essa vitória. E eu quero definir aqui, aqui para você, o que define um vencedor. O que define, o que faz com que você seja um vencedor nessa vida?
eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou compartilhar com você. O primeiro, ânimo. O ânimo define um vencedor. A pessoa que tem ânimo é uma pessoa que consegue superar, é uma pessoa que consegue animar os outros. Uma pessoa que tem ânimo é uma pessoa que tem coragem. Coragem. É uma pessoa que tem coragem de enfrentar as dificuldades e vencer. Sabe, querido, Deus disse a Josué, lá no primeiro capítulo de Josué, ele disse assim: tem de bom ânimo. E ele falou 3 vezes. Por 3 vezes Deus falou a Josué: tem de bom ânimo. Por que Deus falou para Josué? Porque, primeiro, que Moisés tinha morrido. Josué estava desanimado, por isso que Deus falou isso para ele. E ele precisava recobrar ânimo para vencer as batalhas que viriam. Ele primeiro precisava vencer o desânimo, conquistar, né, o seu coração ali. E Deus falou para ele: tenha bom ânimo, porque você fará com que esse povo herde a terra prometida. Sabe, querido, eu quero dizer isso para você. Você tenha bom ânimo, porque você fará com que a sua família tome posse da terra prometida. Amém, querido? O próprio Jesus disse isso em João 16:33. Ele fala: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Se você tiver bom ânimo, você também vai vencer. Se você tiver bom ânimo, você também vai vencer. Fale para a pessoa que está ao seu lado com muito amor e carinho, diga para ela: se você tiver bom ânimo, você vai vencer. Amém, querido? Segundo ponto que eu coloquei aqui é preparação. O que define um vencedor é a preparação. Sabe, querido, nesse tempo tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, passando por lutas, e elas estão passando por tudo isso despreparadas. Não se prepararam para o momento, não se prepararam para as lutas, para as aflições, para os problemas da vida. E eu digo uma coisa: a pessoa que não se prepara para o futuro lhe pega de surpresa. Então, querido, a preparação ela vai definir se você vai ser um vencedor. A preparação ela define isso. E a Bíblia diz em Efésios 6:13 algo que é tão importante para a nossa vida. Paulo ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Sabe o que eu e você precisamos, querido? Nós precisamos nos preparar com a armadura de Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, né? A verdade, a justiça, a fé, né? A espada, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Essas coisas, querido, você precisa se apropriar delas. Você precisa tomar posse, você precisa tomar a armadura de Deus sobre a sua vida e se preparar. Tem a preparação do Evangelho, que é uma coisa que nós precisamos. Então, querido, se prepare, né? Se prepare, porque isso define um vencedor. Terceiro lugar, o que eu coloquei aqui, algo tão importante para a nossa vida. Se tudo falhar, se tudo vier a falhar, isso aqui vai definir se você vai ser um vencedor ou não. Terceiro lugar, a perseverança. Sabe o que é a definição de perseverança? Conservar-se firme e constante. Seja firme e constante. Persevere,
sabe, querido? Persevere na fé, persevere em seguir a Jesus, persevere em seguir a Jesus. O que define um vencedor é a maneira como ele reage, diante das dificuldades, diante dos problemas. Paulo, ele escreve aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, ele diz: portanto, não abram mão da sua firme confiança, lembre-se de que grande recompensa que ela lhes traz. Você precisa perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebereis tudo o que Ele lhes prometeu. Sabe, querido, a perseverança, ela é uma necessidade. É a perseverança que vai definir se você vai ser um vencedor ou não. Se você perseverar, você vai vencer. Se você continuar, você vai vencer. Se você perseverar, você vai vencer. Amém, querido? Eu quero declarar isso sobre a sua vida, porque é isso que Deus tem nos falado nesses dias. O que define um vencedor? Ânimo, preparação, perseverança. E eu quero finalizar com isso aqui, querido. Em quarto lugar, o que define um vencedor? Aquilo que você vai priorizar na sua vida. O que você vai priorizar na sua vida, o que você vai colocar como prioridade na sua vida, vai definir a sua vitória ou não. Sabe, querido? Por quê? Porque o que você prioriza vai definir o que você será. Se você prioriza Deus na sua vida, você vai ter a vitória. Se você prioriza o reino de Deus, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, saiba de uma coisa, querido: você vai ser um grande vencedor. Você vai ser um grande vencedor. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: o que você prioriza te define. E se você prioriza Deus na sua vida, você vai ser um vencedor, porque sem Deus, sem o Senhor, não tem como nós vencermos essa batalha. Sem Jesus na nossa vida, não tem como vencermos essa batalha. Por isso eu quero dizer para você, finalizando: vença essa batalha com Jesus. Sem Jesus não tem como você vencer. A Bíblia lá em Apocalipse fala que Jesus estava falando ao vencedor. Sabe por que ele estava falando isso? Porque Ele quer que você seja esse vencedor. Mas para que você seja esse vencedor, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o que Ele está te falando agora. Agora. Você precisa ouvir a direção de Deus para a sua vida. É o que Ele deixou escrito por último, para que eu e você saiba o que vai acontecer. Porque o livro de Apocalipse é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e que ainda vai acontecer muitas coisas ainda. Por isso eu quero convidar você: seja esse vencedor, seja o mais que vencedor em Cristo Jesus. Repare que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Através de Jesus nós podemos vencer. Sem Jesus não tem como vencer. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro. Eu quero deixar isso para você, querido. Se você quer tomar posse da sua vitória, se você quer tomar posse do fruto da árvore da vida, né? Se você quer ir ao jardim com Jesus, saiba de uma coisa: você precisa vencer essa batalha. E eu quero orar por você agora. Eu quero que você aí na sua casa, feche seus olhos, coloque a mão no seu peito. Nós vamos orar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que acabou de nos falar agora, que está falando a mim, está falando à Tua igreja, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, nos capacitar, que possa, meu Deus, nos dar sabedoria,
que possa, meu Deus, nos dar discernimento espiritual, para que nós possamos vencer, Senhor, essa batalha, para que nós possamos vencer, Senhor, essa batalha espiritual. Eu oro agora pelo nosso país, pelo Brasil, que o Senhor possa dar, meu Deus, o discernimento espiritual, que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu Espírito sobre toda a carne, assim como está escrito na Tua palavra, Senhor, que o Senhor derramará do Seu Espírito. Derrama sobre o Brasil agora, Senhor. Derrama sobre o Brasil. Derrama, Senhor, sobre as pessoas que estão me ouvindo agora. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que ouviram, Senhor, o Espírito Santo falar com elas. Derrama agora, Senhor, desse Espírito sobre toda a carne, em o nome de Jesus, que através desse Espírito a vitória, Senhor, seja dessa família, dessa pessoa que está me ouvindo, desse país que está me ouvindo, que essa palavra ela possa entrar no seu coração, que essa palavra possa alcançar todo o Brasil, Senhor, em o nome de Jesus. Que a tua família, a tua casa seja abençoada com essa palavra, em o nome de Jesus. Amém. E você diga amém, querido. Glória a Deus. Eu quero convidar você agora, que está aí em casa, que está preparado com seu pão, com seu vinho aí na sua casa. Hoje é um dia de Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia para nós, ela simboliza o sacrifício de Jesus lá na cruz, o preço que foi pago por nós. A Bíblia fala que Paulo ele ensina sobre isso lá em Coríntios, no capítulo 11, e ele diz assim no versículo 23: pois eu recebi aquilo do Senhor, né? E lhes transmiti. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu e deu, e partiu e deu aos seus discípulos, e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmado com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberdes, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, queridos, nós vamos perseverar. Até que Ele venha, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Como igreja do Senhor, nós vamos estar servindo ao Senhor. Até que Ele venha, nós vamos ceiar. Sabe por quê, querido? Porque essa memória, isso é a memória do Senhor, que Ele deixou para mim e para você, em memória dEle. Sabe, eu vou pedir para você pegar o pão e o vinho agora, e nós vamos ceiar, agradecendo o Senhor por esse momento, agradecendo o Senhor pela vitória que Ele conquistou lá na cruz, através do seu corpo, né, que foi entregue por nós, e através do seu sangue que foi derramado. E eu quero deixar isso para você, que até que Ele venha, nós vamos continuar. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo pão que simboliza o corpo do Senhor que foi entregue por nós, e te agradecemos pelo vinho também, Pai, que é o teu sangue que foi derramado na cruz para pagar o preço pelas nossas vidas, em o nome de Jesus. Coma do pão com fé agora, querido. A Bíblia diz que Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Sabe, querido, simbolicamente nós comemos o pão e bebemos do vinho, mas isso aqui simboliza o sangue precioso de Jesus, que foi derramado em favor de você e de muitos e da sua família. Eu quero falar isso para você.
até que Ele venha, nós vamos estar ceando, nós vamos estar em comunhão com o Senhor, nós vamos continuar até que Ele venha. Amém? Tome do cálice com fé. Eu quero te convidar a adorar o Senhor agora, em espírito, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez por nós lá na cruz. Lá na cruz foi consumado a sua obra nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Comece a orar e comece a adorar o Senhor agora, em espírito e em verdade. Adore o Senhor, porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há temor em nosso coração, porque Ele vive. Amém? Glória a Deus.